Queridos vereadores, na pessoa do vereador Marcos Oliveira, nós trouxemos um presente para todos vocês, queria que pudesse ser distribuído. Está aqui na minha mão um trabalho de cerca de 80 irmãos que são aqui da cidade de Itabaiana. Fizemos um compêndio doutrinário acerca das principais doutrinas da Bíblia. Qualquer um pode ler, do espírita ao islâmico, ao católico, ao evangélico, ao amante da Bíblia, ao estudioso da palavra, até o ateu que gosta de estudar a palavra por meio dos seus códigos de sabedoria. Então, nós colocamos aqui, através de gatilhos, através de simplificações, foi um trabalho hercúleo durante um ano que nós trouxemos para facilitar, usando a inteligência e a espiritualidade de 80 itabaianenses. Então, vai estar aí no prefácio, vai estar o nome de muitas pessoas que provavelmente vocês conhecem. Presente nosso para vocês. Esse aqui eu queria que você entregasse ao prefeito. Tá bom? Gente, nós queremos agradecer a oportunidade dada para a gente nessa manhã. Todos aqueles que amam a Bíblia, todos aqueles que amam a palavra, todos aqueles que amam esse manual que o nosso fabricante, né? Todo fabricante, quando faz algo, vai fazer uma geladeira, vai fazer uma câmera, ele entrega também o manual. Quando Deus nos fez, ele entregou o manual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deu origem somente aos cristãos. Também a palavra de Deus deu origem aos islâmicos, os espíritas amam a palavra de Deus, os judeus amam a palavra de Deus. A palavra de Deus está ligada em todos os cenários. E onde ela foi colocada, onde ela foi projetada, existem direitos humanos, existem faculdades, existe democracia. Você nunca vai ver a Bíblia ou a palavra de Deus em uma nação que assim adotou ela, que não haja direitos humanos. É justamente nessas nações que existe progresso, existe avanço, é onde existe uma nação espiritualizada, é que vai existir a busca da igualdade do ser humano de verdade. Você vai ver, por exemplo, faculdades fantásticas do mundo, como Stanford, Yale, Harvard, todas elas foram baseadas em pessoas que amavam a palavra de Deus. Por isso que quem lê a palavra de Deus não é ignorante. A palavra de Deus, ela traz sabedoria, a palavra de Deus, ela traz alimento, estabilidade, gestão de pensamentos e gestão de sentimentos. Então, quem lê a palavra de Deus evolui, cresce e avança. Não fique ignorante. E eu queria muito trazer alguns números para vocês aqui nessa manhã do porquê. E já agradecer mais uma vez ao presidente Marcos Oliveira pelo projeto de lei 41/2022 e, por que não dizer, a todos os vereadores que eu sei que vão colaborar com esse projeto. E eu vou explicar o porquê a gente solicitou que aquela praça fosse chamada, né, de Praça da Bíblia Sagrada. Eu acredito que é um marco para todos os amantes da Bíblia. Sabe, em 1455 houve uma das primeiras traduções da Bíblia, lá na Alemanha, e depois de lá, essa Bíblia, a Bíblia, né, ela foi traduzida, eu tenho um número de 2007, está defasado, mas é o último número que nós temos da Sociedade Bíblica Unida, que diz que ela hoje é traduzida para 2.454 línguas. Quando os soldados americanos chegaram no Afeganistão, chegaram lá numa tribo bem distante. Essa tribo tinha uma Bíblia na mão. E era uma tribo que estava mais evoluída do que as demais tribos ali do Afeganistão, porque estavam seguindo os princípios da palavra de Deus. Sabe, hoje existem 6 bilhões de cópias da Bíblia espalhadas pelo mundo. É o livro mais lido no mundo inteiro, 6 bilhões. Você sabe qual é o segundo livro mais lido do mundo? É o livro de Tse-Tsung, ou Mao Tse-Tsung, que tem 1 bilhão, mas é quase que vendido todo somente na China, ou aqueles que são amantes lá do comunismo, ou do livro que vem dele. Sendo assim, é disparado, é o livro mais lido de toda a humanidade. Sabe, a Bíblia influenciou a sociologia, a antropologia, ela influenciou a base acadêmica. Só para vocês entenderem e poder compreender uma situação. Existe cerca de mais de 50 mil papiros
da originalidade, cerca de 60 anos depois da sua primeira escritura pelos apóstolos ou pelos seus escritores. Mas só existem 3 papiros dos escritos, por exemplo, de Platão, e dá-se uma distância de cerca de 900 anos. Por que eu estou trazendo esse dado para você? Porque a base das universidades é a base greco-romana. Mas nós temos muito mais certeza da autenticidade da Bíblia, por causa da sua quantidade e o espaçamento de tempo, do que dos próprios livros que são a base do humanismo, o hedonismo, dentro das faculdades. Isso quer dizer que a Bíblia que está na nossa mão hoje, tira-se toda aquela dúvida. Mas alguém deve ter acrescentado, alguém deve ter colocado alguma coisa nessa Bíblia que está na nossa mão hoje. Não, cientificamente provado que a Bíblia que está na nossa mão hoje é a mesma Bíblia que estaria na igreja primitiva, logo depois da partida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria trazer para vocês algumas frases bem rápidas nessa manhã, para ilustrar a importância desse livro. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, um homem que ajudou para poder contornar a Guerra Fria, um grande evangelista, um homem que foi utilizado pelos 2 lados, para que pudesse ser um conciliador. E foi através da palavra de Deus que Billy Graham conseguiu arrefecer os ânimos e trazer um diálogo entre os 2 lados e poder quebrar a cortina de ferro. Ele diz o seguinte: a Bíblia ela é muito mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Essa é a Bíblia, porque até o fim dos tempos já foi escrito lá. Então, se a gente quer saber se vai dar certo ou não, já está na Bíblia. Uma pessoa perguntou para mim e disse assim: pastor, o senhor concorda com essas moedas digitais? Eu disse: olha, a Bíblia disse que um dia o dinheiro sairia e seria universal. Então, a Bíblia já estava falando disso muito antes do que o dia de hoje. Então, se ela disse que vai acontecer, então é um bom investimento. Estamos tentando acertar ainda, mas que vai acontecer, vai. Então, a Bíblia ela é muito atual. Se a gente gostaria de se atualizar mesmo, a gente deveria olhar para ela. Sabe, Emmanuel Kant, um filósofo da Prússia, você que talvez fez as faculdades ou goste, é amante dela, é um sociólogo. Kant, né? Quem nunca estudou Kant, né? Na faculdade? Ele disse o seguinte: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Um sociólogo, um pai ou um dos pais da sociologia, disse que era a Bíblia que trazia inspiração e genialidade para ele. Sabe, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirarei o que puder desse livro, pelo raciocínio e o resto pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor. George Washington, um dos pais da democracia americana, ele disse: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Foi o que ele falou. Eu acredito que eles construíram uma nação poderosa. Já estou caminhando para o fim, mas em Salmos 19, versículo 7, está escrito o seguinte: a palavra de Deus é perfeita, restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma pessoa simples, de coração simples, humilde, que lê a palavra. A Bíblia diz que Deus pega as coisas mais simples, as coisas que ninguém dá valor, as pessoas que menos alguém pode achar que possa ter ali um potencial. Se essa pessoa abrir o coração para a palavra de Deus, uma potência que está ali dentro é ligada. Sabe, queridos, às vezes uma pilha, a gente pode encontrar na rua uma pilha e a gente fica com a dúvida assim: essa pilha tem potência dentro ou não? Somente ligando ela em um rádio, alguma coisa, que a gente vai saber se tem potência ou não. Todo ser humano, todas as pessoas, têm dentro dela uma potência. E a Bíblia é o ativador dessa potência. Além de pastor, antes de ser pastor, eu fui 16 anos funcionário público, fui concursado, fui corregedor-geral do Sistema Prisional no Estado de Sergipe, ao todo plano diretor do Sistema Prisional do Estado de Sergipe. Quando eu cheguei em 2002, na Secretaria de Justiça, não existia nem plano diretor. Se licitava de uma forma que não sabia o que era, não tinha números, não tinha estatística, e nós começamos a fazer o primeiro plano diretor do Estado de Sergipe. Fui o primeiro diretor do presídio aqui de Areia Branca, desse novo presídio de Areia Branca. Trabalhei em todos os presídios, trabalhei como assessor jurídico, fizemos a primeira assessoria jurídica da Secretaria de Justiça, fui chefe de gabinete,
e participei de diversas discussões dentro do Ministério Público acerca da criminologia e o crescimento da criminalidade no Estado. Certo dia eu estava lá sentado e ouvi Dr. Luiz Cláudio, um dos procuradores da Vara de Execuções Criminais. Ele é doutor e ele fez um trabalho assim extraordinário. E ele provou, como A mais B, que a maior origem do problema da criminalidade no estado de Sergipe é por causa do esfacelamento das famílias. É por causa da falta de princípios. É por causa da falta da figura do pai, da figura da mãe, bem estruturado dentro de casa. E como uma pessoa que trabalhou, viajou, estudou o sistema prisional, a correção, Foucault e os demais filósofos que falam sobre presídio, aprisionar e coisas desse sentido, eu quero dizer para vocês que não existe, e com licença, e eu peço licença de verdade e peço amor, eu peço que vocês coloquem amor nas minhas palavras. O Estado não consegue transformar o ser humano. O Estado não consegue transformar o ser humano. O presídio não consegue transformar o ser humano. O Estado dá condições. O presídio, ele dá condições. Todas as ações sociais dão condição. Porque quando você está com fome, você precisa do Estado para dar comida, para que a pessoa possa estar lúcida, para receber um conhecimento. Mas a transformação é uma jornada que durante toda a minha vida, um dia eu fui ateu e hoje eu sei. Hoje eu entendo que somente uma fonte consegue transformar o ser humano de verdade de dentro para fora, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Estamos com um efeito pós-pandemia. E já estou carregando para o final. E duas coisas foram anunciadas que aconteceria na última onda. A última onda da pandemia. Era um efeito econômico, estamos vendo. Mas há um outro efeito que ninguém está vendo, a menos aqueles que trabalham na área da saúde, que é o efeito psicológico. Eu tive conversando semana retrasada com vários profissionais, estamos desenvolvendo um projeto aqui para o Hospital Regional de Itabaiana. Somos parceiros de diversas ordens sociais dentro da cidade. E eles apresentaram para a gente índices alarmantes de pessoas que estão tentando suicídio todos os dias. Todos os dias. Fui chamado recentemente para acompanhar alguns casos de tentativas de suicídio aqui em Itabaiana. Pessoas estão se desequilibrando. Nas escolas não é diferente. Crianças estão buscando mutilamento para poder se prender nesse do presente momento e se afastar por meio de uma dor maior. Estão se automutilando. Crianças estão perdendo, adolescentes estão perdendo o rumo. E por que uma praça com o nome da Bíblia Sagrada? Porque é um memorial. Para que qualquer pessoa que possa passar por aquela praça possa lembrar que existe um livro que pode tirar a pessoa do limbo e levar ela para um lugar de espiritualidade, inspiração e genialidade. Sabe, eu quero agradecer a todos vocês nesse lugar e dizer para vocês que eu, como pastor nessa cidade, eu amo essa cidade. Hoje essa cidade está atraindo pessoas de diversos lugares do Brasil e também de Aracaju, da capital, homens e mulheres que amam a palavra de Deus e estão vindo para cá porque igrejas estão sendo estabelecidas nesse lugar. Já sabiam da qualidade de vida de Itabaiana. As pessoas falam para mim, pastor, Itabaiana tem uma boa cesta básica, tem um bom valor de cesta básica, tem uma boa moradia, tem níveis de valor de aluguéis sustentáveis. Itabaiana é um povo trabalhador. As pessoas falam muito bem de Itabaiana. E muitas vezes o marco decisivo de pessoas virem para Itabaiana é se teria igrejas lá para poder dar continuidade à sua fé. E hoje, junto com alguns pastores que estão aqui, como pastor representando a Assembleia de Deus, pastor representando a Quadrangular, muitas pessoas têm decidido trazer seus investimentos para Itabaiana, e nossa igreja é um exemplo desse. Nós temos lá tantos quantos empresários que estão fomentando o shopping, o comércio, porque o marco decisivo para ir para cá, além da qualidade de vida dos itabaianenses, o qual eu sou cidadão itabaianense, não só por uma lei, ou na verdade por uma indicação, mas meu avô, expedicionário da guerra, é itabaianense, meu pai, caminhoneiro itabaianense, fui criado em Aracaju, e hoje eu tenho a alegria de ser um cidadão itabaianense. Estive recentemente dando aula na Argentina, estava lá no Obelisco,
Estava lá dando aula no seminário lá na Argentina, formando homens e pastores lá em Buenos Aires. Mas eu estava me coçando, eu estava queimando para voltar para Itabaiana. Mas foi justamente, igrejas estão sendo estabelecidas nesse lugar, pessoas que amam a palavra, que estão trazendo também investimentos para esse lugar. Mas eu quero dizer para vocês mais uma vez, essa praça, quem passar por essa praça vai dizer, existe uma palavra que pode trazer vida e pode trazer luz. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, vereador Marcos, quero agradecer a toda a igreja que está aqui reunida, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, vocês fazem um papel, a nossa igreja tem orado por vocês. O pessoal sabe que nós temos uma reunião de terça-feira, que é só para orar pelas nossas autoridades, e vocês estão nas nossas orações, que Deus dê a mesma sabedoria que deu a Salomão para todos vocês. E eu queria fazer uma oração bem rapidinho, não quero ser chato, mas eu queria orar por vocês, porque eu acredito que todos vocês precisam de uma sabedoria muito forte para poder ajudar a nossa cidade e região. Eu estou muito contente, eu estou muito feliz, porque, de verdade, Itabaiana, para mim, não é a capital só do caminhão, não. É a melhor capital do Brasil, sabe? Eu acredito na nossa cidade, eu acredito no nosso povo, e eu acredito cada vez mais que a gente possa fortalecer os princípios. Nós vamos ter famílias fortes e Itabaiana forte. Amém? Pai, eu quero agradecer por essa Câmara dos Vereadores, de homens tão ilustres, que representam o povo que nós amamos, está sendo representados por eles. Pai, todos eles cumprem um papel extraordinário. E eu peço que agora, eu oro por cada vereador, que suas famílias, seus casamentos, sua saúde, tudo aquilo que eles estão envolvidos, sejam abençoados agora. Eu olho para eles agora como homens e mulheres, e eu quero dizer que a bênção do Senhor possa alcançar eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado.